Aqui, abrindo esse bate-papo aqui descolado com meu querido André Gabriel Cavaleiro. André, que está aqui, já nosso conhecido, nosso artilheiro do franchise, né, André? E André é o nosso recente ex-presidente, o mais recente ex-presidente, atual conselheiro da ABF, chairman do Task Force da World Franchising Council, da WFC, né? Como o André, nós todos falamos aqui, a ONU, né, do franchising, e vem aqui hoje conversar, fazer essa conversa despojada aqui, né, com você, né, Gabriel? A gente fazendo um trabalho forte juntos, que o André puxou bastante durante os 4 anos de diretoria para a gente juntos, né, de uma forma integrada, né, e muito bem liderada, poder cada vez mais profissionalizar a FIAF, né, que você preside, que você atuou na sua formação, né, fortemente, e que nos honrou em trazer, né, a gente aqui para esse trabalho de profissionalização. A gente vai falar, acho que um pouco disso, discutir esse caminho, essa jornada da FIAF, né? Você que também trabalha com a consultoria, assim como o André, especializada em franchise, em negócios, e é bom ter essa visão. E Cavaleiro, a gente é da mesma turma, né? Advogados. E muito bom a gente estar aqui, está sendo uma experiência incrível essa troca que a gente está fazendo, né? De estar com o pé, né? Você é diretor, além de um advogado renomado em Portugal, Europa, no franchising, no direito comercial, empresarial, também é um cara que tem essa atuação também, né, ativista, como nós todos aqui, nessas entidades mundiais, diretor jurídico da FIAF, né, diretor jurídico da World Franchising Council, né, e tem trabalhado muito nesse. Então é um privilégio enorme a gente estar aqui, né, e pô, que bacana, né? Natan, eu estava pensando aqui, eu acho que a gente tem acho que todos nós aqui somos associativistas por natureza, né? Quer dizer, a gente preza pelo sistema como um todo, a gente de maneira voluntária, a gente quer ajudar o franchising. A gente aqui no Brasil, eu e o Natan, vocês também ajudam o franchising brasileiro, e vocês nos seus países, e depois nas grandes confederações, tanto a FIAF quanto o WFC, eu acho que a gente consegue também contribuir nessa maneira associativa, que para mim é colaborativa. Uma associação, ela só existe quando a gente consegue falar numa voz única, e essa voz única ser maior do que as vozes individuais. Quer dizer, é isso que faz uma associação, e é esse que é o sucesso da ABF, que a gente há tanto tempo milita, né, Natan? Eu acho que é esse espírito que a gente consegue levar para a FIAF, que a gente consegue levar para o WFC, e vamos embora. E para essas trocas, né, porque a gente agora está trocando muito essas experiências das associações que representam o franchise em cada um dos países, né? Pô, e Gabriel, você tem uma atuação super bacana com o Uruguai, né, cara? Você é uruguaio, né? Sí, y gustaría mucho de falar en portugués, mas voy a tentar falar en español para que se comprenda mejor. Voy a falar devagar, pero en español. Complemento mucho lo que dice Andrés. Yo creo que las personas que estamos trabajando en este sistema es porque estamos enamorados primero de lo que hacemos, porque el sistema asociativo nos lleva mucho tiempo en nuestras vidas, en nuestras familias, pero me parece que cada uno de nosotros, con la experiencia que vamos adquiriendo, poder volcarla y poder transmitirla y poder compartirla con las nuevas generaciones, que sin duda las van a mejorar y las van a cambiar. Estamos nosotros además viviendo un momento de transición muy fuerte a nivel del franchising, pero a nivel mundial, con todo lo que es la inteligencia artificial, el ChatGPT, y hoy buscar la información es como más accesible, pero falta la experiencia, falta el saber preguntar, y me parece que en todo esto que estamos contribuyendo, que estamos haciendo y que podemos dejar, es lo que nos apasiona, y por eso es que nos encuentra muy seguidos. Yo pensaba cuando estaba este debate de papo, digo, ojalá podamos aportar mucho, pero seguro nos vamos a divertir mucho porque somos muy amigos de mucho tiempo, porque esto del franchising nos hace convivir y compartir muchas experiencias en muchos países, con muchas culturas, e isso também é aprendizaje para nós. Isso, o André, nessa toada da gente associativa, né, a gente acaba ficando todos amigos, né? E esse espírito é muito bom, né, da gente carregar. Em português dizemos que é por carolice. Porque carolice, esta dedicação a estes temas, e o teu tempo livre, que já é pouco, e tu ainda vais, toma, associativismo, aprender para as associações, dás de ti o máximo e a querer,
é por Carolice, como nós dizemos, e vamos fazendo. É mais uma coisa para fazer. E aí, Cavaleiro, e você que está lá em Portugal, né? Essa coisa... Como é que você está vendo? Porque Portugal, o André, sabe, acompanha bem, né? Puxa, esse negócio é hoje o segundo, né, país, segundo maior né? país das marcas brasileiras. Das marcas brasileiras. Então você deve estar acompanhando. Como é que está sendo isso, cara? Estou, e como eu disse ontem, mas é surpreendente o contrário, mas marcas brasileiras do total, o Brasil é para aí a quinta, só representa 2% das marcas, o que estão a ver a diferença, é incrível. Vocês estão a ir muito para lá, mas nas marcas ainda não se notam. Mas agora há uma outra coisa, e que a Cristina falou hoje, interessante um dado, é que há muitas marcas portuguesas criadas em Portugal de origem, mas são brasileiros que as estão a criar. Porque, vocês não esqueçam, 500 mil brasileiros em Portugal. Fantástico. 5% da população portuguesa são brasileiros neste momento. É incrível. Há um mercado próprio, brasileiros lá, todo mundo já... Fala-se brasileiro, o linguajar brasileiro, o jeito de dizer, a música sempre foi. Isso é impossível não ser. Música e novela... Há 40 anos já, aquilo está a paixão. Mas o que se nota hoje, a cultura brasileira está muito enraizada já em Portugal. E todos os setores, todas as camadas sociais e brasileiras que lá se vêem. Portanto, acho que há uma apetência das marcas brasileiras poderem ir para lá. Já tem um mercado próprio de brasileiros que pode ajudar a potenciar depois a marca. E o português absorve tudo. Acho que não só o mercado, mas inclusive... Mão de obra, inclusive franqueados brasileiros, muitos devem estar lá tentando encontrar um caminho, né? E de repente a franquia pode ser um caminho interessante. Há muitos fecham os contratos aqui e vão para lá. Apareceu. Pois é complicado porque depois fazem os contratos aqui no Brasil, advogados brasileiros, legislação brasileira, e depois vão querer executar e dar problema em Portugal e isso vai para o Brasil resolver. E foi legal o que a Cris falou hoje, né? A Cris, que é tua parceira na Associação Portuguesa, ela falou isso que você disse agora, André, mão de obra. Que a gente, na IFA, né, a gente percebeu já que é um problema nos Estados Unidos. E olha, a Cris hoje sinalizou que tem sido um problema em Portugal, também a mão de obra. Então, olha como já é um problema, sei lá, global, sistêmico, né? Mas na Europa, não é só na Europa. A Europa é algo que não tem lógica. É difícil e ainda não se entendeu. Houve a pandemia, milhares de pessoas ficaram sem emprego. Acabou a pandemia, supostamente, as pessoas não quiseram voltar a trabalhar, mudar. Houve aqui o chip mudou. E há qualquer coisa e a gente nova não querem ir. E então houve unidades, restaurantes que não reabriram. Hotéis que não reabriram, não têm pessoal e tiveram que ir. Isto obrigou Portugal a mudar as leis de imigração, a abrir, a levantar a questão dos vistos para os países de língua oficial portuguesa, Brasil entre esses, em que entram, basta dizer que estão à procura de emprego, têm 180 dias para encontrar emprego. Se ao fim de 180 dias não encontrar, aí vai embora. Mas, ou seja, isto facilitou-se como forma a tentar encontrar mão de obra. E a verdade é que vais a um restaurante, uma loja, um shopping e brasileiro e empregados brasileiros. Isso eu acho que está sendo global, né? É uma das coisas que a gente tem falado também na pauta da FIAF, né? E André, conta aqui pra gente um pouquinho, a gente tem algumas histórias, né? De FIAF Gabriel também, na última Caracas, depois a gente teve a Argentina, né? Buenos Aires, a Assembleia em Buenos Aires, né? Muita deliberação, né? Eu acho que é isso. Eu acho que a graça de tudo isso é que realmente a gente criou um ambiente interessante para o mercado de franchising. A FIAF, representando aqui os países ibero-americanos, né, e o próprio WFC, que a gente tem aí uma representatividade global, com a Europa, com a Ásia-Pacífico, mostram que o franchising está no caminho certo. Eu acho que a gente opera num sistema cada vez mais maduro, um sistema cada vez mais profissional. A gente não vê isso só acontecendo aqui no Brasil, que a gente sabe que isso acontece, mas quando a gente conversa com os nossos pares nas associações, a gente vê que o franchising está crescendo no mundo todo e tem muita oportunidade. E o que eu falei ontem, que eu acho que é muito importante, é o seguinte:
um setor, para ele ser forte, ele precisa de uma associação forte, que represente aquele setor no seu país. E para você ter uma associação forte, você precisa de associados que participam, que colaboram, que não é aquele associado passageiro, é aquele associado que realmente está no comando. Acho que isso a gente tem na ABF muito forte. Eu acho que na FIAF, os membros que participam da FIAF, a gente tem 12 pessoas, 12 países representados na nossa Assembleia da FIAF aqui no Brasil. Todos vieram praticamente. Então mostra o interesse e a participação. Quando a gente esteve no WFC em Las Vegas, também acho que estavam quase 80% dos países representados na nossa última Assembleia. Inclusive a IFA, né, que é a Associação Internacional de Franquia Americana, né, prestigiando fortemente o FIAF e WFC, né? Essa integração aqui é única. Eu acho que a gente, na história do franchise, essa integração global das associações, né, André? Há uma questão, e quem anda nisto depois constata o seguinte: os problemas são iguais. Os problemas que há aqui no Brasil, tem o Uruguai, tem Portugal, tem Espanha, tem os Estados Unidos. Ou seja, e este tipo de associativismo também e a forma internacional ajuda-nos a perceber há coisas diferentes. E muitas vezes, e isso que nos ajuda é que começa a surgir um probleminha num determinado país e que começamos a antecipar que aquilo pode alastrar. E então começam-se a tomar medidas corretivas, a antecipar, preventivas, antes que o problema chegue até nós, começamos a preparar-nos para isso. E isto só com partilha de informação, só com partilha das associações entre umas e outras. E quando têm um problema e querem algo, começam a fazer perguntas, nomeadamente a integrar franchisados nas próprias associações. Isto é uma revolução, 4, 5 anos atrás, que começou com isto, com este mecanismo. E que faz com que estejamos mais, enfim, em termos de representatividade da indústria junto dos governos, de uma outra forma que era se fosse só os franquiciadores o que tivesse. De eso se trata el franchising. La esencia nuestra es compartir experiencias, compartir mejores prácticas. Se supone que el empresario que desarrolla un modelo exitoso lo comparte con sus franquiciados y nosotros estamos trabajando siempre en esa línea. Yo quiero sumarme a las palabras que decía Andrés y lo que está trabajando ABF con el franchise ético. Lo vengo escuchando ya hace algunos meses de ABF. Onten se repitió mucho y creo que estamos en el camino cierto. Este es un modelo de negocio ético, porque si bien existen los oportunistas, nosotros tenemos que trabajar contra eso. Entonces digo, el franchising es ético, nosotros de las asociaciones tenemos que trabajar para que las empresas, las personas, los consultores, los abogados, todos los que actuamos en el ecosistema, lo hagamos de la mejor manera posible, porque eso es lo que sigue fortaleciendo, como decía Andrés, el sector del franchising con una asociación fuerte, con asociados fuertes, que los gobiernos cada vez nos miran más, porque nos necesitan más, porque el franchising aporta educación, aporta empleos de calidad, también la puerta de entrada de los jóvenes cuando terminan de estudiar muchas veces es primeiro trabalho, primeiro emprego, como né? primer empleo en la franquicia, verdade. Porque también entienden que le da un valor agregado, porque ir a una marca reconocida que lo va a capacitar y que le va a dar herramientas, isso hace fuerte também no franchise. Entonces, isso olha, tem uma coisa para te provocar aqui que eu provoco também. Isso traz uma coisa única, que é a convergência das entidades que representam o franchise no mundo. A gente praticamente está falando de entidades aqui que cobrem praticamente o franchising mundial. E a gente tem visto aqui bastante, como o Cavaleiro falou mesmo, muitos pontos de preocupações globais, né? Um deles que a gente viu que é bem evidente, e que queria ouvir vocês, até a gente nem conversou muito sobre isso aqui, é a parte toda de uma tendência à questão do vínculo empregatício, né? Que lá nos Estados Unidos isso está pegando fogo, né? Está sendo a discussão. O movimento da IFA, como da ABF aqui, ele é proativo, né? Então, um advocacy, uma relação governamental muito forte para entender como acomodar isso. Uma tendência muito grande que eu acho que também vai para a Europa, também eu acho que vem para os países da América do Sul, né? A gente teve, né, André? Sim, esse é um problema, mas a gente teve agora uma questão com uma empresa internacional que opera no Brasil e que a gente conseguiu provar
na justiça exatamente. que efetivamente uma relação de franquia não é uma relação empregatícia. Exatamente. Né? Então acho que a gente agora já tem até no Brasil jurisprudência. Temos precedente né? sobre essa questão. Né? O problema é que agora se mantém mais e que a fase seguinte já não é a questão do franchisado pensarem que é um trabalhador ou que tem essa relação. A questão é o franqueador, o franchisador, começar a ser responsável pelos empregos, pelos empregados do franchisado. Essa é a bola que está a começar a rolar aí. E esse é o assunto que é central nos Estados Unidos. Austrália, Estados Unidos, o que está a queimar. Joint employment. O joint employment. André, esse aí é que está agora. Quer dizer, aquela responsabilidade que nós no Brasil construímos, aqui no Brasil a gente construiu a exclusão da franqueadora na relação com os empregados das unidades franqueadas. Isso é matar, mas nos Estados Unidos não está sendo esse entendimento. Mas isso é matar a questão da independência do franchizado como empresário individual e o risco, porque aí sim ele vai voltar a ser ou vai ser um empregado do franchisador. Como é que está sendo isso nos na países Europa que vocês ainda atuam? não, esse tema ainda, quer dizer, a Holanda, acho que na Holanda o tema está a ser levantado. Noutros países ainda não, a questão ainda não. Lo que pasa es que yo veo dos cosas. La primera, si el franquiciado está bien estructurado y creó los caminos adecuados, tiene mayor posibilidad de defenderse para poder probar que es una franquicia. Esto tiene que ver con lo que hablamos hace un rato del franchising ético, de hacer bien el proceso, de tener bien los contratos, de tener bien toda la formatación de su negocio. Pero la otra cosa que pasa es que cuando los mercados entran en etapas de inflación y desempleo, empieza el desarrollo del negocio informal. Entonces los gobiernos, ¿a quiénes van a ir a regular? A las empresas que están formalmente constituidas. Como la franquicia genera un ecosistema de empleo muy grande, siempre estamos con la mira de todos los gobiernos de tratar de ir, bueno, si el empleado no cobró y el franquiciado no le pagó, que el franquiciante le pague. Pero eso no es justo cuando uno está haciendo las cosas bien, está cumpliendo con todas sus obligaciones. En los mercados, Uruguay, Paraguay, por suerte Uruguay pasa mucho menos ahora, pero antes había mucho desempleo, había mucha informalidad. Los gobiernos cuando tenían que salir a pesquisar para cobrar y recaudar impuestos, ¿a dónde iban? A las empresas que estaban cadastradas. No iban a las empresas informales porque no sabían dónde estaban. Yo creo que con el problema de trabajo pasa lo mismo. Nosotros generamos empleo, generamos cantidad de empleos de calidad y muy visibles. Y eso hace que sea tentador para algunos gobiernos. Por eso nosotros tenemos que seguir trabajando con el tema de los casos, la jurisprudencia que se van dando, para demostrarle que en realidad lo que estamos creando es valor con una marca, valor y empleos de calidad para los empleados, pero que cada uno tiene su responsabilidad. Este es un modelo de negocio que é jurídica e financeiramente independente, com o qual cada um toma seus riscos. E que anda com isso, né? Anda com isso, tem que ter essa conexão da integridade. Eu acho que é uma coisa, voga, né? A BF aqui, a gente tá com essa bandeira aqui, né, do franchising íntegro. Isso já se espalhou e a gente já traça e fala bastante na FIAF, né, também, né, que é nada mais nada menos do que a gente ser correto nos negócios. Eu tenho um negócio aqui no Brasil. E, pô, André é um super, um cara que visualiza isso bem e tal, é essa coisa da preocupação nossa da expansão desorganizada, da expansão, não da expansão, porque a expansão, André gosta muito dessa palavra, André, eu gosto quando você fala que o franchise, o espírito já é expansionista, né? O DNA é expansionista. Só que a gente tem que se preocupar com uma expansão com critério. Exatamente. Tem uma frase que eu adoro, que é: defina sua ética para definir sua ambição. Perfeito. Se você definir a sua ambição antes de definir a sua ética, provavelmente você vai... Você vai para a ganância. Você vai para a ganância. Quando a gente fala em franquias, a gente está falando em sonhos, em negócios de 15, 20, 30 anos. A gente fala de família, a gente fala de filhos, de casamento. A gente não fala só do negócio. É uma família. Não, qualquer franquia que se monte mexe com o seio familiar, com todos, com o patrimônio de uma família, com as relações pai, mãe, filhos. Às vezes tem mudanças de cidade, porque o cara vai montar uma franquia numa outra.
é muito complexo. A gente não está vendendo um item, um bem assim que a gente compra e pode descartar. Eu digo muito aos meus clientes, quando os franchisadores, quando você está a selecionar um franchisado, você está a escolher o seu genro. Pense nisso. Pense nisso dessa forma. Faz sentido, cavaleiro. Dígale que está escogiendo a suegra, así tiene más cuidado. Mais cuidado ainda, né? Mais cuidado. Essa coisa da expansão, a gente tem percebido, é um movimento e que passa também pelo franchising íntegro, de a gente reforçar esse olhar que o André comentou mesmo, da expansão, realmente a expansão como deve ser, né? Responsável, que ela passe pelos melhores processos para você ter qualidade de rede, né? Que você permita que o negócio seja bom para todos, né? E não deixar que um franchisado quer logo 2, 3 unidades logo, isso vai dar asneira. Tem que deixar crescer, deixa-o maturar, deixa-o cimentar e depois, que é bom para todo mundo, né? Crescer. Agora, entregam logo assim, leva paga cá os direitos, lá está a ganância. Sim. A gente tem aí o direito de entrada, o ingresso e está andando. A gente tem o movimento das aceleradoras aqui que a gente colocou. Tem aceleradora lá no Uruguai, sim? Ou você tem percebido isso também? Nós estamos trabalhando de nossa empresa com um modelo de aceleração porque entendimos que há mercado aí que está con una necesidad de desarrollar ciertas cosas que a veces no tiene el tiempo, a veces no solo los recursos. Pero déjame contarte una cosa antes. En este proceso desenfrenado de crecer, voy a robar la frase esa que primero defina su ética para después definir su ambición. Nosotros recibimos misiones comerciales, tal vez con 7, 8 empresas que quieren ingresar a un país. Y nos contratan para hacer el trabajo, llegan al país y lo primero que le preguntamos es su marca. No registramos la marca. Pero vamos a ver, si conseguimos un franquiciado, registramos. Ese no es un modelo. No es, definitivamente. No es un camino. Ese es la necesidad por la necesidad, pero no por la ética. Entonces, perfecto. Me parece que acá es muy importante comprender que a mí me gusta una frase que Onten la compartía. El deseo de ganar no significa nada si uno no se prepara para ganar. Esto no se trata de todos los días rezar a Deus que deje ganar premio de fim de semana, pero tem que jogar um dia, não? Senão não vai ganhar nunca. Tem que jogar. Tem que jogar e apostar. A gente aqui, legal que é o pessoal passando aqui, né, cara? E é a 30ª edição da feira, né? Aqui. E cada vez mais sucesso, né? É incrível. Esse ano tá incrível. Conversando com os expositores, assim, todo mundo muito feliz com a qualidade do visitante, com o nível de profundidade que esse visitante hoje tem, né? Quer dizer, antigamente era mais fácil você vender uma franquia. Hoje o grau de exigência de um candidato a franqueado estão mais informados. Há mais escola. A ABF, as associações batalham e dizem veja isto. Verdade. Primeiro verifique se tem. O que eu digo hoje, se queixa é porque fez um mau trabalho de pesquisa. Hoje com a internet está tudo disponível, é fácil. Isso é fato. Eu tenho acesso às contas do franqueador. Em Portugal custa 5 euros. Eu 5 euros entro no registro e sei as contas do franqueador. Que coisa, né? Portanto, aqui tem que ser na circular de oferta. Porque Portugal não tem lei, né? Não tem lei, né? Portugal não tem lei de franquia, infelizmente, ainda, né? Ou felizmente. Ou felizmente, é isso aí. Às vezes faz sentido na estratégia mesmo, né? E tem que ver com a madurez do mercado também em Brasil. Vocês sabem que eu vengo há anos, conozco a feria de franquicia, no 30 años porque no tengo todavía esa edad, pero hace muchos años que vengo. Y este año estoy complementando un cliente aquí, ¿no? Cuando yo falaba con él, decía, para ir a esa feria usted tiene que ir presentado, no puede ir con un stand branco como se venía antes, un cartelito, un roll-up, porque el cliente es exigente y cuando va a olear su stand no va a llegar ahí. El cliente comprendió eso, tiene un stand muy lindo ahí, mas ayer solo tuvo 45 leads en un día. Você está pensando que en 4 días va a tener más de 200 contactos
generado en la feria aquí. Contratos fuertes. Muchos, contratos todos buenos. No, qual é melhor uno que outro, não sabe. É o candidato que agora entrevista, né? A franqueadora, né? É. Ele que faz o teste psico... Deveria ser mesmo. Não é só mais a franqueadora selecionando o franqueado, mas é o franqueado selecionando a franqueadora. É democrático. Eu vejo, escolho, o outro escolhe também. Tem que o fazer. É o disclosure, né? Mas abertura total, né? Tem que fazer isso. Então tem que eu vou fazer. investir as minhas poupanças, vou pôr o dinheiro assim e não vou ver onde. E a feira, eu acho que isso que é coisa fantástica. Ela é uma ferramenta, canal, né, bem legal para você, no mínimo, se vir aqui e conhecer o universo de segmentos que tem. Eu estava ouvindo hoje na FIAF, 50 mil pessoas. Tá previsto, acho. Aqui? Mais, né? Mais. Olha isso! Mais 50 mil pessoas. Que loucura, querendo o negócio. Mercado, comprar uma franquia, virar empreendedor. A gente está muito ligado ao empreendedorismo, né, Natan? E o Brasil é um país empreendedor por natureza. A gente aqui adora montar negócios, fazer negócios. E o franchising permite tudo isso, mas de uma forma organizada, uma forma mais segura. Não é que não tenha risco, óbvio que tem risco. Mas a gente dá um pouco mais de segurança para aquele empreendedor, a gente traz know-how. Quando tu queres pensar em investir, ir para o estrangeiro, pôr a minha marca lá fora, primeiro vai conhecer o mercado, o melhor. Vai a uma feira de franchise. Não vais a expor. Não, primeiro vai lá visitar. Vai ver o que é, como é que estão. É a melhor maneira de sentir o mercado. Ir a uma feira, contactar a associação, perceber e depois começar a implementar então isso. Porque as informações estão aí e consigo perceber o mercado e para onde é que eu me vou meter. Sí, pero también hay un pre-pandemia y un post-pandemia, ¿sí? También para los eventos. Aquí le abro un problema para moderador ahí, Natán. No todas las ferias del mundo están siendo ciertas para comercializar franquicia. Yo creo que los países más maduros que tienen la capacidad de convocar esta cantidad de gente cualificada para la pregunta al franquiciador ahí, también tiene que ver con el resultado de la feria. Y ese resultado tiene que ver con que hayan marcas conocidas y reconocidas, que en los países que están en desarrollo no logran convocar ese nivel de marcas. Como esas marcas no logran convocar la cantidad de gente. Y el resultado no termina siendo tan óptimo como de repente las ferias más grandes del mundo, que sí sigue siendo un canal válido para la comercialización. Pero hoy como que en los países más pequeños, hablando también de Iberoamérica, como que se ha misturado. Está la feria que tiene que estar, o el foro, o la convención, porque tiene que haber una capacitación. Está el canal digital, están los webinars, o sea, como que se amplió, pero la presencialidad volvió a aquello de que necesitamos vernos los latinos também para poder asignar el contrato. Perfeito. Thank you very much. Mas explica, mas como eu não entendi bem esse processo. Quer dizer, pra gente aqui, claro, também, né, tem geração de lead no digital, né, fazendo esse movimento, né, de captação, né, seleção e credenciamento de franqueado. Acho que tem esses canais, mas você falou, por exemplo, a feira para vocês não é o grande canal, ou você trabalha junto com o canal, enfim? Es junto con canal en los países más pequeños. Certo. Porque la feria no logra convocar las principales marcas internacionales y locales. Entendi. Y el concurrente no encuentra esa marca y no quiere ir. Y demora muy poco tiempo dentro de la feria y se va desanimado muchas veces. Entonces, hoy la intención es complementar. Antes hacía una feria al año y era suficiente. Certo. Mudou a dinâmica. Mas no este tipo de feria. A BF, hoy es la feria más grande del mundo, tiene una concurrencia increíble, tiene una presencia increíble. Las marcas son principales marcas de Brasil, marca nacional reconhecida. Mais de 400 marcas aqui. Imagina. Impressionante. Y el investidor aquí, ontem falaba con investidores, no tengo problema de grana, yo quiero gustar del negocio. Y eso tiene que ver con que falaba recién. La selección del candidato no faz mal la empresa, porque la empresa, si traía el cheque, quería asignar un contrato. Y ahora las empresas selectoras de franquicia va a elegir un mejor candidato sin importar si está el cheque o no. O dinero hoy en el mercado no es un problema, lamentablemente. No es. Porque en algún país no es así, pero en general
no hay propuestas serias donde el investidor puede poner su dinero. E o franchising é uma proposta séria. Ele é tanto que a gente, até falando de investidor, né? Bom, André, a gente transita bem no mercado financeiro do franchising, né? E a gente tem acho assim, uma coisa que é uma tendência também mundial, não sei se viu o Cavaleiro lá, Gabriel, André, a gente falou sobre isso, nos Estados Unidos, a figura do ano pela IFA, a personalidade do ano, foi o CEO de uma private equity. Sim. Que está investindo só em negócios de franchising. E aqui está tendo um movimento muito forte nisso também. A gente já tem, mas um olhar cada vez diferente do franchising, porque o franchising fatura 220 bilhões aqui ano, pega 2,7% do PIB. Né, do PIB, olha que loucura isso e tal. Então tem um impacto econômico muito grande e negócios que são sustentáveis através do franchising via escalabilidade, via expansão. Né? Então, os fundos gostam muito dessa combinação de uma rede formada com potencial de crescimento, que você consegue oferir valuation, depois levar para o mercado. Isso é um bom negócio para um fundo ou para aqueles M&As estratégicos, né? Que a gente fala, acho que é uma tendência também legal, você está falando de investidor, esse perfil está mudando, né? A gente até teve um negócio lá de um cara falando que está mudando, inclusive, a gestão, né? Porque às vezes perde a essência do franchising, que é aquela pessoalidade e tal, porque entra o fundo e o fundo só pensa na parte do retorno, né? É interessante. É engraçado. Acho que é super interessante. Eu queria ouvir como que está essa questão de fundos de investimento nos países de vocês, mas nos Estados Unidos, os fundos hoje entram em franqueados, em multifranqueados, né? Os venture capitals e fundos de private equity, hoje eles aportam dinheiro não só nas franqueadoras, como nos franqueados. No Brasil, a gente já tem isso nas franqueadoras, ainda não de uma maneira tão recorrente, mas já entendem que você ser o líder do canal, né, e ter a gestão no processo de distribuição já é um benefício, já vale muito a pena aportar capital nesse tipo de negócio. E a gente começa a encontrar algum movimento em cima dos multifranqueados, mas isso ainda é incipiente. A gente vai entrar numa questão tributária, que acho que não é para esse papo aqui, porque a gente vai longe, né, ainda mais com caras especializados em tributos, não vamos falar disso. Mas eu queria entender como que está esse mercado de fundos de venture capital dentro de franquias nos países de vocês. Com redes de franchising e com potencial, provas dadas, há fundos a comprarem e a comprarem à série e que estão... Mas lá está, depois perde-se, como dizias, via redes isso acontecer, foram compradas por fundo, estão compradas, há um investimento, mas depois a relação, quer dizer, o franqueador, pessoa, fica obrigado e ainda se tem que lá manter porque não o deixam ir embora. O contrato faz parte. Sim. Pelo menos 5 anos, isso, né? Mantém-nos ali, tem que estar, há ali um tempo e a coisa. Mas o cara já fica a pensar, mas ir gozar, ir às Caraíbas e gozar os milhões que ganhou. Mas, enfim, em Portugal não há, ou seja, há os fundos, há os capitais de risco em termos de investimento e franchising e redes. Uma rede de sucesso já com uma rede montada e que já com largas dezenas de franchisados e com potencial, o fundo aí olha. Bacana. Aí olham. Aí olham, né? E tentam investir. Franchisados não. Aí não há. Talvez pelo território, né? Não tem tanta capacidade de expansão. Não, nos países latino-americanos. En los países latinoamericanos lo que está pasando es que todavía son muy rentables. Todavía se está ganando mucho dinero. Entonces es difícil que los dueños de las empresas suelten, cuando la empresa es mediana, grande, que la quieran vender o integrar a un fondo de privado de inversión. Lo que sí pasa es que las empresas más medianas, chicas, sí ven una oportunidad de salir del negocio y juntar un dinero, y los fondos de inversión lo que hacen es comprar para transformarlas en franquicia. Eso se está dando ahora mucha averiguación. De hecho, en Uruguay se ha dado un fondo de inversión que lo están empezando a integrar jugadores de fútbol con algún especialista. Ele formata o negocio y compran empresas. Y están hablando que las van a transformar en franquicia. Lo que eso sería muy bueno, porque eso empezaría a ser una apertura al sector interesante. Lo que pasa es que en el fondo, todavía, aunque algunos no quieran, se sigue ganando dinero con la franquicia cuando la empresa es muy grande. Entonces, el valor, la valuation es difícil
que deciden salirse del negocio. Sí, y muchas son empresas familiares, lo que hablamos hoy. Entonces hay una continuidad que los hijos van a seguir en el negocio y no la quieren vender. Aqui no Brasil tem esse movimento do mercado de acesso agora, né, para tentar, uma coisa, a gente está antenado nisso, né, sim. A gente agora abriu um mercado que é de acesso secundário para pegar empresas emergentes que estão ali na faixa ali de 10 a 100 milhões de faturamento para abrir uma espécie de um IPO no mercado de acesso secundário. E, por exemplo, o franchise se encaixa super bem nesse movimento. Eu acho que é uma tendência cada vez mais trazer os perfis de empresas como franqueadoras, né, que dominam. Isso eu vejo com um mercado enorme para o franchising. É uma preparação para um IPO futuro numa bolsa. Então, acho que você tem uma forma de... Isso ajuda a capitalizar a empresa e ajuda a profissionalizar a empresa. Né? Acho que o grande desafio do franchising é a profissionalização. Isso aí, porque ele nasce de negócios familiares, na grande maioria das vezes. Aqui no Brasil já não. Franchising já é canal de distribuição para grandes indústrias. Os grandes players varejistas já usam franchising como estratégia de ocupação de mercado. Mas a natureza do franchising são negócios... familiares com franqueados mums and pops, né? Aqueles franqueados barriga no balcão. Isso mudou radicalmente, né? Agora já como eu falei, canal para muita gente e franqueados, esses multifranqueados muito profissionalizados. É ótimo essa evolução, mas o franchising não vive sem o pequeno. Ele não vive sem o mums and pops, sem aquele cara que monta numa cidade pequena e ele com a sua esposa, com seus 2 filhos, operam aquele negócio e o franchising cresceu assim. É mesmo. Eu não tinha ainda visto analisado sob essa perspectiva e eu acho que é isso aí mesmo, cara. O franchise, para mim me encanta o franchising nesse aspecto, porque ele é uma coisa que revoluciona. A gente tem é impressionante, né, como a gente pode formatar negócios e modelos em cima dele. Mas a essência mantém. A essência mantém. O importante é ser a matriz e depois aquilo põe na máquina e sai fotocópia. Mas dá trabalho, pois parece simples, mas até montar o esquema, mas isto é óbvio, é uma coisa simples, é óbvio, mas nunca ninguém sistematizou. E esse é o trabalho. Depois é fácil. Formatar dá para fazer, né? Quem faz, a gente vê muita gente, né, indo, inclusive a internacionalização, querendo replicar o modelo que tem no Brasil e adequar. E eu ontem falei no Congresso Internacional, a gente discutiu, né, nos fóruns ali, e da importância de você tratar o ingresso no país como você trata quando você vai estruturar o teu negócio no Brasil, como você fez quando estruturou o teu negócio no Brasil. Plano de negócio, plano de expansão, geomapeamento, né, e plano de evolução, estrutura contratual jurídica, né? Pero Nathan, eu ontem contava que nós ajudamos uma empresa brasileira a ingressar a Paraguai e o problema que tuvo a empresa era software. E você fala, pero software não é um problema, não é um problema que não entrava todos os ceros de la moneda de Guaraní dentro del software. Y tuvo que hacer una adaptación. Cuando estaba todo listo para salir, había traducido manual, tenía todo el aspecto legal, tenía todo bien. Vamos a salir. A moneda no entra aquí. Hasta ese detalle a empresa deveria cuidar. São muitos detalhes. Detalhes. Em Portugal é impensável. Tua faturação e vai. Não, usas o sistema que eu tenho aqui no Brasil, informática e tal. Não pode. Não consegue. Porquê? Porque o fisco, a autoridade tributária, as faturas, a máquina tem que emitir uma fatura. Emissora de cupom fiscal, né? Tem. A nota, ali não recebes nada sem nota fiscal. E o fisco sabe logo, aquilo entra logo no sistema. Aí está muito à frente. Portanto, não podes impor o sistema, porque o sistema tem que estar certificado, tem que impor, e depois todos os anos mudam, acrescentam mais uma coisa. Agora já é fatura com o QR Code, e agora a fatura já tem que vir com assinatura digital. Ou seja, o sistema informático tem que ser de lá. Tem que ser de lá. Tem que lá, adaptar isso. Não consegues fazer de outra maneira. Isso entra no custo, né? Entra no custo quando você vai estruturar, né? Eu vou fazer uma propaganda aqui que você me estabeleceu como teu diretor internacional. Sim. Né? Tom me manteve agora, né? Então, aqui eu acho que é legal a gente ter falado. A área internacional da BF, que inclusive tem trabalhado muito nessa conexão nossa de FIAF,
tem um programa maravilhoso pro associado. Vou vender, cara. Lógico, aproveita, você é o cara que mais patrocinou isso com a Apex, a gente falou ontem, né? E foi legal ver o testemunho de um monte de... Cara, cada um com uma história diferente, né? O cara que foi lá sem, não estruturou nada e falou, não faça isso, pelo amor de Deus, mas eu aprendi, errei. Quem foi estruturado, né? Que foi redondinho, né? E o aprendizado também, né? Porque é um super aprendizado, né? Que a gente vai estabelecendo, né? Natan está dando até uma ideia, acho que a gente pode levar para o WFC e para o próprio FIAF, como colocar o governo brasileiro, independentemente, eu não estou aqui fazendo não é político aqui, mas o governo brasileiro, através de uma agência de exportação, entendeu o franchising como um veículo de colocar marcas e produtos brasileiros no exterior. E a gente tem um apoio há quase 20 anos do governo brasileiro. E como que a gente consegue fazer isso nos países que nem todos os países ainda enxergam os governos dos países ainda enxergam os benefícios do franchise, essa troca, né? As marcas. Essa troca. Então, isso fica um desafio, acho que nosso. Eu acho que o nosso tempo está acabando, Natan. Está acabando, né? Nosso tempo, né? Sim. É então, isso. E eu vou te falar, Natan, eu tô tão Mas feliz, já passou cara. Tudo isso, eu nunca tinha feito um podcast internacional assim, com os caras falando gringo. Não, a gente nem sabe o que vai sair na legenda, né? Nem sei. O que sai na... Mas a gente evoluiu. O tradutor topa ver. E encima com minha voz. Espanhol. O cara fala espanhol rouco. Olha o desafio aqui, né? Primeiro que eu e o André aqui, a gente foi mediador aqui, colocou o assunto aqui para rodar, mas difícil, o teu português de Portugal, difícil de entender. Você rouco com esse espanhol uruguaio, com Guatemala e mais o português. O André com o paulista e eu com o gaúcho aqui, o que deu isso aqui? Né? Deu coisa boa, Mas foi legal, viu, gente? Que bom que a gente se encontra aqui, delicioso. Né? E de amigos do franchise, né? E da vida. E uma experiência mais. Uma experiência muito bom. Fantástico. E tomara que alguém, os que estão nos ouvindo, se pegarem um insight, uma dica, uma informação, eu acho que já valeu. Valeu demais, né? E franchise íntegro, né? Sempre. Graças. Obrigado, valeu, ABF.